pessoal! Vamos tratar neste módulo da estrutura de apresentação e formatação de trabalho acadêmico. Eu gostaria de destacar que quando a gente utiliza as normas da ABNT, que no Brasil são as normas adotadas em várias instituições para a formatação dos trabalhos acadêmicos, nós estamos o quê? Facilitando para o leitor a compreensão e para nós mesmos a exposição das nossas ideias. Gosto de enfatizar que difícil na vida é ter o que colocar nas normas da ABNT. Saber qual é o tipo de letra, o tamanho da fonte, esses não são desafios científicos. Desafio é você ter uma reflexão autônoma, ter um pensamento, ter conhecimento e conseguir comunicar. Bom, então nós veremos aqui algumas formas adotadas para a apresentação de trabalhos acadêmicos. Nós temos a apresentação gráfica dos trabalhos. Então, vocês têm disponível o texto, então vocês irão consultar o texto para verificar como é que faz essa formatação inicial. Se vocês utilizam o Word, é só chegar no Word e já configurar para que o trabalho já seja todo feito dentro dessa formatação. Então tem o tipo de fonte que pode ser utilizado, o tamanho da fonte, o espaçamento das margens, como é que é o tipo de alinhamento, as duas possibilidades de parágrafo. Lembrando, se você escolheu fazer parágrafo com recuo, você vai fazer no trabalho inteiro o parágrafo com a primeira linha em recuo. Se você resolveu fazer sem recuo de 1,25, você vai utilizar sem recuo no trabalho inteiro. Então são duas possibilidades, você vai escolher uma. Aqui tem um slide destacando como que você faz essa formatação geral lá no Word. Então você vai entrar, na janela de formatação de página e você vai fazer estas marcações. Depois nós temos o quê? Como que a gente estrutura o tamanho das letras e o espaçamento entre linhas, não é? A gente vê aqui que nós temos espaçamento simples, espaçamento 1,5. Então você vai ler e entender quando que você vai utilizar cada tipo de espaçamento. Então para os títulos é um tipo, para o texto normal o espaço entre linhas de 1,5, que eu acho que é a informação que todo mundo tem que memorizar, e para as notas de rodapé e referência o espaçamento é simples. Nós veremos como são feitas as citações, o tipo das fontes e o tamanho. A norma para elaboração de trabalhos acadêmicos da FUMEC-FEA nós temos disponível na página da biblioteca. Vocês irão à página da biblioteca, vão verificar em política, em regulamento e normalização, e vocês verão que tem disponível normas para a elaboração de trabalhos acadêmicos da FUMEC-FEA. Então é uma apostila que está bem atualizada, foi feita pela equipe do PIN-TFC da FEA e que contemplou as últimas atualizações das normas da ABNT. Vou apresentar para vocês agora a estruturação, os elementos de estruturação de um projeto. Por quê? Porque isso é estabelecido por uma norma da ABNT. Então esses elementos aqui, eles estão pressupostos na norma da ABNT. Então, como que é essa estrutura? A gente vai ter elementos pré-textuais, elementos textuais, elementos pós-textuais. Vamos começar pelos elementos textuais. É o texto propriamente dito, onde a gente vai ter a introdução, desenvolvimento e conclusão. No módulo posterior, nós vamos discutir um pouco qual é o conteúdo de cada uma dessas partes. Bem, dos elementos pós-textuais, nós temos glossário, apêndice, anexo e índice. Por que está com asterisco? Porque eles não são obrigatórios. O elemento obrigatório pós-textual são as referências. Então, nós temos aqui, o glossário é o que? É uma espécie de mini dicionário que a gente introduz para esclarecer alguns termos se a gente acha necessário fazer isso no trabalho. Acontece principalmente em livros. Apêndice e anexo. Aqui é bom a gente saber essa diferença. O que são esses elementos? São elementos utilizados no seu trabalho que o anexo, por exemplo, você pegar um texto ou um mapa que não foi feito por você e você coloca no seu trabalho. O que é um apêndice? São textos ou mapas ou qualquer outra imagem ou outro material que foi elaborado por você. Então, se é elaborado por você, é apêndice. Se é feito por outra pessoa ou outros autores, é um anexo. E o índice? O índice a gente tem vários tipos, mas, por exemplo, o índice onomástico são alguns termos ou
expressões ou conceitos ou nomes de autores que a gente encontra no texto. Então, por exemplo, o grau zero, aí onde eu vou encontrar discussão sobre grau zero? Eu vou encontrar isso na página 25, 28, 46, 169. Então, isso é o índice. O que vem a ser a estrutura, a parte dos pré-textuais? Com asterisco. Errata, se você já imprimiu, já está em capa dura, por exemplo, o seu TFC, seu trabalho final, e aí você já não tem mais ajuste a ser feito, está pronto o trabalho, e você verifica que, por exemplo, tem uma fórmula que está errada. O que você faz? Você vai redigir, né, uma folha avulsa e escrever assim, onde se lê. Aí você põe o que está errado, leia-se, aí você põe a correção e põe solto, avulso dentro do seu trabalho. A dedicatória é para quem você vai dedicar seu trabalho, os agradecimentos para quem você vai agradecer, as epígrafes, que é o quê? Um texto que você pode colocar para apontar para o que se está tratando, um texto de um livro de literatura, um texto de que você acha importante colocar como inicial no seu trabalho. Nós temos resumo em língua estrangeira, que é obrigatório segundo a norma, mas aqui na FEA a gente não toma como obrigatório para os trabalhos da graduação. Lista de ilustrações, lista de tabelas, listas de abreviaturas, listas de símbolo, que deverão existir caso haja esse tipo de material no trabalho. Então, se você não usou nenhuma imagem, você não tem por que fazer previamente uma lista, mas se usou, tem que fazer. Aí nós temos o que é obrigatório, a folha de aprovação, que consta o nome dos membros da banca e as assinaturas, o resumo em língua portuguesa, que nós veremos depois o que deve constar nesse resumo, e o sumário, que é o que? A identificação dos capítulos e subcapítulos do seu trabalho. Nos trabalhos científicos, nós fazemos o quê? Usamos citações. O que é citação? É a gente apresentar ideias relativas ao nosso assunto e que são de outros autores, de outros pensadores. E nós podemos fazer esse tipo de inserção nos nossos trabalhos, mas nós temos que obedecer o quê? As distinções gráficas para apresentação dessas informações alheias, que não são nossas. Então, as citações elas podem ser literais, longas e curtas, indiretas ou citação de citação. O que é a citação de literal? Quando a gente copia. Se eu copio um trecho até 3 linhas, é curto. Se eu copio um trecho até mais de 3 linhas, é longo. O que é a citação indireta, livre ou paráfrase? É aquela citação que eu formulo com as minhas ideias a ideia de um autor. E a citação de citação é quando eu estou lendo uma informação de um autor em um terceiro. Eu vou exemplificar, vai ficar mais claro aqui. Bom, então a citação curta tem que lembrar disso, gente, é uma distinção gráfica. Então, sempre que você copia até 3 linhas, você tem espaçamento entre linhas 1,5, a fonte é tamanho 12 e tem aspas. Lembrando, toda vez que a gente copia um texto, um trecho, é obrigatório colocar o sobrenome do autor, o ano da publicação e o número da página onde o trecho se localiza. Se não fizer isto, é plágio. Então, plágio é copiar e não dar o crédito. Quando eu faço isso, eu estou dando crédito de quem quer a ideia. Como é a citação literal longa? Quando eu copio mais de 4 linhas. Se eu copiei mais de 4 linhas, aí o espaçamento é simples, não tem aspas, mas tem um recuo de 4 centímetros. E, novamente, é obrigatório colocar a identificação de onde que você copiou o trechinho. E a citação livre? É quando eu faço com as minhas palavras a apresentação da ideia do autor. De novo, a distinção é gráfica, é o quê? Não tem aspas, não tem recuo, mas eu tenho que colocar o sobrenome e o ano em qual publicação eu encontro essa informação. Então, aqui tem exemplo de citação literal curta, lembrando que a gente pode fazer a citação dentro do parênteses. Então, aqui tem o sobrenome do autor, o ano e a página, ou fora do parênteses. Vocês estão vendo aqui, França, 2004, página 119. Lembrando que sempre que está dentro do parênteses é com letra maiúscula. O sobrenome é com caixa alta.
E nas nossas referências a gente vai colocar a referência completa. Por quê? Porque o nosso leitor ele irá nas nossas referências e identificará que França 2004 é esse livro, Manual para Normalização de Publicação Técnico-Científicas. A citação literal longa, como eu disse a vocês, precisa o quê? Do recuo de 4 centímetros. Então, esse é o recuo. Então, a letra é menor, fonte tamanho 10, e nós temos aqui sobrenome, ano e página. No final, nós vamos colocar a referência. Como formatar parágrafo e recuo? Aqui tem um slide apresentando para vocês como você vai lá no Word, entra na formatação do parágrafo e marca com essa numeração, não é? Você vai marcar para o espaçamento. Citação indireta, livre, a paráfrase. Como que eu faço? Vocês estão vendo, não tem aspas, não tem recuo, mas eu tenho o quê? O sobrenome dos autores e dentro do parênteses. Nas minhas referências, eu vou apresentar qual foi o documento consultado. E citação de citação. Essa citação, gente, é o tipo que a gente deve evitar. No trabalho científico, a gente deve ter um grande número, se for ter citações, de citações indiretas. Porque a gente não vai ler um trabalho para ficar lendo um mosaico. De fato, as citações, gente, é uma forma de diálogo com os autores sobre o nosso assunto. Então, eu trago para a mesa de discussão pessoas que estão discutindo a mesma temática, seja para eu concordar, seja para eu discordar, seja para eu acrescentar algum ponto, seja para eu, enfim, pensar junto com aquela pessoa a partir do que ela se colocou no texto dela. Então, a citação de citação é quando eu leio uma informação que eu vou citar no meu trabalho, mas eu não estou lendo de primeira mão, de fato ela foi citada em outro texto. Então, o ideal é eu buscar esse texto que está citado lá no livro. Então, por exemplo, eu li esse livro aqui, que é O Sentido e a Máscara em Grande Sertão Veredas. Nesse livro, eu li uma referência do Foucault. Eu resolvi citar o Foucault no meu trabalho. O que eu faço? Eu vou citar o Foucault, tá vendo? Olha lá, Foucault, referido por Oliveira. Aí eu falo o que eu usei do Foucault. No rodapé, eu vou colocar a referência do Foucault, que eu não li direto. E nas minhas referências eu vou colocar o livro que de fato eu li, tá bem? Então o que eu não leio, que eu li de segunda mão, eu vou colocar no rodapé. Então nós temos aqui o quê? As normas da BNT para formatação de trabalho que vocês precisam consultar. E nós temos o quê? A necessidade de verificar como que a gente faz as citações nos nossos trabalhos. É isso. Bom trabalho!